queria saber a sua opinião da relação da escalada da guerra no Oriente Médio. Sim. Quais as consequências que pode trazer o envolvimento da Rússia? A gente sabe, por exemplo, que o Irã ele se juntou ao BRICS. A gente sabe que o Irã tem relações com a Rússia crescentes. O Irã inclusive, fornece drones para a Rússia. Na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, o Blinken falou muito no Irã, o tempo inteiro falando do Irã, falando no fornecimento de drones para a Rússia, né? Enfim. E agora você tem uma escalada, primeiramente retórica dos Estados Unidos contra o Irã, né? O Blinken, como já mencionei, mas você tem também o Netanyahu, quanto à participação dele na reunião da Assembleia Geral da ONU. Ele falou muito no Irã, ele culpou o Irã praticamente por tudo é culpa do Irã, inclusive o 7 de outubro, o Hezbollah é financiado pelo Irã, o Hamas é pelo Irã, os Houthis no Iêmen são também financiados pelo Irã, todo mundo é financiado pelo Irã, e associando o Irã a um alvo a ser destruído, né? E tentando arrastar os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã, que seria muito perigoso, porque o Irã é uma potência militar, é diferente, não é um Hamas, não é uma faixa de Gaza que, apesar da valentia, são pequenos, né? Tem poder bélico muito pequeno. Enfim, mas aí como você acha que uma escalada, muita gente diz que é inevitável, que haverá uma guerra do Israel contra o Irã, a questão está escalando, e como isso poderia envolver a Rússia, na sua opinião? Sim, esse é um tema muito sensível aqui. Eu acho interessante que a gente fala sempre sobre a possibilidade de escalada, enquanto a escalada, na minha opinião, já se deu, né? A gente já tem uma escalada, já é um conflito em número de vítimas e em número de armamentos utilizados, é um conflito de grande escala. Então, a escalada já se deu, na minha opinião. A gente já tem invasão do Estado libanês. Então, por mais que tentem deixar isso não muito claro, inclusive já tem alguns caráteres de conflito interestatal acontecendo. Então, para mim, a escalada, assim, pessoalmente, minha opinião pessoal é de que a escalada já está dada, e já está dada há um tempo. No tocante às posições da Rússia, a Rússia, ela declarou solidariedade ao Líbano, assim que foram feitas as primeiras incursões israelenses no território libanês. A gente tem um convite para o Mahmoud Abbas vir para cá. O Mahmoud vem para cá na conferência dos BRICS agora no final do mês, na cidade de Kazan. A gente tem que lembrar que os BRICS também estão com um número bastante elevado de países árabes e muçulmanos, tanto dentro do grupo, quanto nos convidados, que os russos convidaram para vir para Kazan. Então, aliás, Kazan é a capital, né, muçulmana da Rússia. Então, há um engajamento muito grande da Rússia com o Oriente Médio de maneira geral, né? A visão eurasiana da política externa russa, de uma relação mais próxima com a China, com a Índia, ela passa pelo Oriente Médio, porque a visão da Rússia é uma visão euroasiática mesmo, da sua segurança e do seu futuro econômico, do seu futuro político. Então, a gente vê que realmente os russos, eles investem bastante nas suas relações na Eurásia e com os países árabes ou muçulmanos em particular. Como que é a relação com Israel, né? A relação com Israel, apesar de agora ela com certeza está num momento muito difícil, em função da escalada tanto no Líbano quanto na Palestina, nos quais a Rússia claramente tem uma posição pró-Palestina e claramente tem uma posição pró-Líbano aqui nesse caso. Então, óbvio que as relações com Israel estão muito complicadas. A gente vê que, no nível de consultas, as partes continuam se consultando. O que, como eu disse agora sobre a questão da dissuasão, é uma boa notícia, porque é necessário haver consultas entre a Rússia e Israel no Oriente Médio para que a gente evite escaladas maiores ainda, principalmente se a gente considerar o teatro sírio, né? A questão da Síria. Porque a questão da Síria, com certeza, ela saiu dos noticiários, com certeza, depois da intervenção russa ao lado do Bashar al-Assad, a gente tem
um nível muito menor do conflito, mas ele é um conflito que nunca foi regulado, nunca houve uma regulação do conflito, nunca houve uma solução permanente do conflito, então a gente pode considerar aquela zona também como uma zona que pode, a qualquer momento, sair do seu estado agora de congelamento para um estado de guerra ativa. Então, os israelenses e os russos, eles precisam estar coordenados naquilo que a gente chama de canais de desescalada para manter, pelo menos, essa região ainda em um estado de relativa paz. Né? Aqui eu estou falando do caso sírio em particular. O que são os canais de desescalada? São canais que são mantidos principalmente entre as Forças Armadas e os serviços de segurança para informar sobre voos de caças, por exemplo, sobre ataques em regiões onde pode haver algum tipo de confluência ali de interesses ou de forças mesmo, onde pode haver um caça russo e um caça israelense para ter certeza de que não vai haver nenhum embate, nenhum acidente que leve a uma escalada ainda maior entre duas potências. Bom, apesar dos israelenses não dizerem abertamente, como dizem, é o segredo pior guardado da geopolítica internacional, é de que Israel também é um Estado nuclear, então qualquer conflagração ali entre as partes seria muito negativa. Então, é necessário que esses canais sejam mantidos, e os canais são mantidos. A gente vê na própria página do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, por exemplo, notícias sobre reuniões entre o embaixador russo em Israel e alguma contraparte no Ministério da Defesa, por exemplo. Então, consultas existem, mas as relações diplomáticas, elas não estão num nível muito alto, elas estão realmente no momento de crise. A gente pode dizer que elas nunca foram particularmente desenvolvidas no nível oficial. Claro que no nível das sociedades existe um contato muito próximo entre a sociedade israelense e a sociedade russa, até porque uma grande parte do eleitorado israelense, uma grande parte da população israelense é de fala russa, são de imigrantes russos ou soviéticos, né? Então, historicamente, entre as sociedades a gente tem uma relação muito próxima, mas entre os estados essa relação é bem mais relação de trabalho. Aliás, foi esse o termo que o Putin utilizou para falar sobre as relações entre a Rússia e Israel. Ele chamou de relações de trabalho, enquanto ele chamou as relações com a Palestina de relações de amizade. Então, você vê aí a diferença dos termos, né, usados com bastante cuidado para caracterizar a diferença entre essas duas relações. Mas mesmo que as sociedades tenham um contato bastante forte, a gente não pode dizer os mesmos das relações comerciais. As relações comerciais, elas existem, mas elas não são particularmente relevantes para o lado russo. Então, caso haja um esfriamento um pouco maior aí das relações comerciais, não seria um problema grande para a economia russa, por exemplo, mas, pelo contrário, o fato de que existem muitos russos que trabalham no setor de tecnologia, nesse setor de IT, né, nesse setor de startups, que todo mundo fala, nossa, que Israel é muito desenvolvido na sua área de startups, etc. Na verdade, uma grande parte da mão de obra são mão de obras formadas na Rússia e que, por causa do conflito, acabam voltando para o país de origem, voltando para a Rússia. Então, Israel tende a perder ali um pouco uma parte da sua população, que é uma população imigrada, que veio da Rússia, e que participa muito ativamente aí do setor de startups. Então, assim, é uma relação um pouco desigual nesse caso, em que talvez Israel tenha um pouco mais a perder do que a Rússia tenha a perder no nível estritamente bilateral, mas a gente vê que os dois governos conseguem manter aí pelo menos os canais de desescalada ainda operantes. Porque se a gente for olhar na política externa multilateral russa, tanto no que diz a respeito aos BRICS, quanto ao Conselho de Cooperação de Xangai, a gente vê um contato muito maior com os países muçulmanos e árabes, e a gente também vê um contato muito maior aí também no nível dos países da ex-União Soviética, que eles têm uma organização que chama Organização dos Estados Independentes, que inclusive agora aqui em Moscou estão reunidos os chanceleres, e então a gente tem ali estados que também são
estados muçulmanos, a gente tem o Azerbaijão, por exemplo, a gente tem estados da Ásia Central, como o Uzbequistão, Quirguistão, que também tem populações largamente de religião muçulmana, que também, então, tem ligações muito íntimas com a Rússia, muito fortes com a Rússia, né? Tirando pelo próprio fato de uma boa parte da população russa ser uma população de religião muçulmana, né? Então, a gente vê aí que naturalmente existe uma afinidade um pouco maior aí, então, nesse caso, com o lado palestino e agora com o lado libanês, né? Nesse novo fronte, nesse terceiro fronte que Israel abriu aí na sua conflagração.